Olá! O assassinato da menina Isabela Nardoni, que escandalizou o país por envolver o próprio pai e sua nova mulher, evidenciou a grande quantidade de recursos tecnológicos que envolve hoje em dia os laudos técnicos. Uma única gota de sangue hoje em dia pode trazer mais informações sobre a cena de um crime do que um eventual depoimento de testemunha. Cada vez mais, a ciência fornece os subsídios para as investigações. Física, química, microscopia eletrônica, são muitas as áreas de estudo, sem falar na já famosa psicologia, pois sempre nos intriga buscar razões ou tentar compreender os motivos dos crimes. Para verificar o quanto a ciência já faz parte da criminalística, ao ponto de ter sido criado um Programa Nacional de Ciência e Tecnologia aplicada na segurança pública, convidamos especialistas no assunto. Talvez seja até mais apropriado dizer verdadeiros peritos. Vamos a eles então. Originalmente farmacêutico, o Cláudio Cerqueira Lopes tem pós-doutorado em síntese orgânica na Universidade de Berkeley e é professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um dos criadores do Luminol, o produto nacional que descobre manchas de sangue mesmo em áreas lavadas, invenção essa que está ajudando a desvendar crimes e economizar as divisas do país. Bruno Duarte Sabino, também com graduação em farmácia, ele tem doutorado em biologia celular e molecular e, além de professor de clínica forense na pós-graduação da Universidade Castelo Branco, integra a nova equipe científica do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. É perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. O Dr. Talvani Marins de Moraes, especializado em psiquiatria forense e medicina legal, já foi diretor da Polícia Técnica no Estado do Rio e é atualmente coordenador do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o delegado Sérgio Lomba, diretor da Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, que acaba de criar um novo núcleo de excelência para ajudar a esclarecer cientificamente as peças técnicas elaboradas nos serviços médicos legais. Doutor Sérgio, vamos começar com a sua visão de o quanto a ciência hoje em dia está sendo importante para a investigação policial. Eu digo que a investigação policial hoje em dia, ela depende mais do que nunca da ciência, em razão do aprimoramento do crime, das facilidades que os criminosos encontram, a técnica e a perícia se sobrepõem. Não é comum assistirmos programas americanos sobre onde o perito descobre tudo, não que seja exatamente aquilo, mas cada vez mais se necessita do trabalho pericial em qualquer tipo de investigação. Bem, Cláudio, deixa eu saber por que você, um cientista, acabou dedicado a um produto que está sendo da maior importância, pelo que nós vemos, para a investigação policial. É porque, na verdade, a questão de você achar sangue, né, é fundamental para a elucidação de crimes, eu até concordo, né? E a gente sabe que crimes têm característica multidisciplinar. Na verdade, quando eu me dediquei a esse estudo, eu estava dentro de uma linha de pesquisa que envolvia luz fria. Por exemplo, a mesma luz que emite um vagalume, que é bioluminescência, o luminol, quando toca, né, o sangue, ele emite a quimiluminescência. Em síntese, é o mesmo fenômeno. Só que, como o delegado mencionou, baseado num fundamento científico, né, nós estamos colocando essa tecnologia a serviço, né, dos peritos, para que eles sim, que são conhecedores das cenas de locais de crime, possam, né, trazer à justiça, né, as informações necessárias para a elucidação dos casos que são convenientemente julgados a partir de dados científicos. Saímos do empirismo e vamos ficar fundamentado, né, nos fundamentos da química, da física, da biologia. Fatalmente nós vamos discutir aqui mais um pouquinho sobre luminol, porque tem realmente um caráter, né, de quase futurologia, né? Lava e tal, ele ainda chega lá, mas a gente explica daqui a pouco. Deixa eu passar aqui para o Bruno, para a sua visão sobre essa participação. Você também foi até professor, foi aluno, né, do Cláudio. Por que você enveredou, virou até perito criminal? Por que você juntou a ciência com a questão da investigação? Então, o curso de farmácia é um curso que ele
desenvolve muito a questão investigativa, de pesquisa e de utilizar a ciência em prol da saúde humana. E quando eu ingressei na perícia criminal, eu aprendi que o estudo de criminalística é uma casa de ciência. Então eu pude aplicar os conceitos da universidade na composição dos meus laudos. Ou seja, a curiosidade científica, que é inevitável quem faz ciência, é bastante semelhante também na investigação do crime? Você acha que são Sem coisas dúvida, próximas? Eu tenho certeza que um bom perito ele é uma pessoa extremamente curiosa. Acima de tudo, ele é um curioso muito grande. O Dr. Cláudio pode falar melhor do que eu, que o cientista também tem que ser muito curioso para poder desenvolver as suas teses. Né? Não fosse isso, estudar vagalume já é uma curiosidade. Né? Bem, professor Talvani, do seu ponto de vista, hoje em dia, né, você tem um passado nessa área enorme, apesar da tenridade. Mas a sua visão, há muito mais ciência hoje em dia na investigação policial do que no passado? Ah, sim. Cada vez mais a gente vai acrescentando, né? Essa parceria que foi mostrada aqui, né? Foi exemplificada, que é uma parceria na investigação fundamental entre o processo do raciocínio investigativo, né? A autoridade policial, por exemplo, juntamente com seus agentes de autoridade, faz o raciocínio, mas é fundamental que a perícia possa contribuir. Porque houve um tempo no passado, né? Felizmente já longínquo e abandonado, em que para apurar um crime era necessário torturar o suspeito até que ele confessasse o crime. Veja você que absurdo. Então era muito importante o depoimento, a confissão do acusado. Né? Hoje em dia não. Hoje ele pode negar durante todo o tempo que tenha sido ele e que praticado o crime, porque as provas periciais elas vão levar a autoridade policial e a autoridade judiciária a convicção de que a culpabilidade daquele suspeito é existente. Então, isso é fundamental. O Bruno falou do raciocínio investigativo, assim como o professor Cláudio também. Esse raciocínio investigativo é fascinante. Foi o que me levou a fazer medicina legal, né? A primeira vez que eu conheci o Instituto Médico Legal, através de um colega que lá já trabalhava, eu fiquei fascinado. Eu disse, é isso aí que eu quero fazer, porque é o quebra-cabeças, é a montagem da história ao contrário, que é o que faz o perito. E é óbvio que isso cada vez mais é importante para a investigação policial. Não é a única coisa, é importante deixar claro. Quer dizer, a autoridade policial e judiciária ela tem um mosaico, né, de informações, mas é uma das questões mais importantes para a autoridade formar o seu raciocínio, é o laudo pericial. Bem, doutor Sérgio, o senhor tem uma vivência aí na polícia, o que é que dá para mensurar em relação à quantidade de ciência no trabalho policial? Ou seja, os nossos policiais hoje estão preparados de que maneira ou quanto em relação à capacidade de investigação mais calcada na inteligência do que nesses métodos. Inclusive, esperamos que não hajam mais, né, no meio da nossa polícia. Com certeza. Como o doutor Talvani estava falando, cada vez mais a investigação necessita de uma técnica, né? Não é mais aquela coisa amadorística da investigação dos nossos avós, onde o sujeito acabava, onde a rainha das provas seria a confissão do acusado, do investigado. Então, toda fraude hoje em dia, toda investigação, ela requer cada vez mais do auxílio do profissional técnico. Como o juiz se socorre dos peritos durante o curso da ação criminal, a autoridade policial tem que ter a colaboração dos seus agentes e seus auxiliares, no caso os peritos, que vão sanar as dúvidas que possam surgir e vão mostrar um caminho, como o professor Cláudio falou. Agora há pouco, a questão do luminol. O sujeito pode dizer, não foi transportado ninguém nesse veículo. E no luminol vai indicar, houve transporte, há sangue. Quer dizer, a técnica tem que sobrepor atualmente, é uma das melhores ferramentas de investigação. E ela é considerada, do ponto de vista do julgamento, na hora do julgamento, ela se constitui numa prova. Com certeza, porque a prova pericial, ao contrário da prova testemunhal, ela não é uma prova matemática, praticamente a prova pericial. Ela vai dizer se foi aquela arma que disparou aquele projetil, ela vai dizer se aquele carro conduziu alguém, um cadáver,
houve sangue, o derramamento de sangue imperceptível. Então, graças a essa técnica, vai se descobrir a autoria. Tá, para a gente terminar essa primeira rodada do nosso Tome Ciência de hoje, eu vou perguntar ao professor Cláudio como é que funciona o luminol na prática. Quer dizer, tem lá uma manchinha de sangue, o sujeito lavou, como é que funciona? O que é o produto? Normalmente, né, os criminosos, eles tratam de lavar e tentar, digamos, dificultar o trabalho dos peritos, né, usando detergentes comerciais, né, para remover, né, vestígios de sangue. Então, o sangue fica, como a gente diz, oculto. Oculto quer dizer, não é visível ao olho nu, né? A gente não consegue mensurar. Porém, quando você joga luminol, que é uma substância do grupo da fitalazida, com uma base e um peróxido, você tem aquela reação que eu vou popularizar, chamar de reação do vagalume. É o quê? É um sprayzinho? É um spray em 2 frascos, a nossa formulação em 2 frascos, porque se você coloca o peróxido junto com o luminol, você diminui o tempo de vida média dele. Né? Por isso que nós optamos, porque o luminol ele teve que atender às condições da nossa polícia. Primeiro, revelar essa reação em condições de que você não tem energia elétrica. Que a maioria dos crimes que ocorrem de homicídio em nosso país, eles são em regiões ermas que não têm energia elétrica. Então, nós não teríamos como levar um gerador ou uma bateria, seja lá o que fosse, é uma coisa meio no alto do morro. Porque essas estrangeiras são assim? Algumas são. Hoje já estão modificando a fórmula, por coincidência, né? Então, essa formulação que nós fizemos permite aos peritos usarem o luminol sem precisar, digamos assim, usar a luz ultravioleta, que é, evidentemente, ligada a uma força elétrica. E esse tipo de técnica facilita porque ela pode, naquele local, como o doutor Sérgio mencionou, permitir ao perito coletar material biológico, porque ali tem sangue. O luminol interage com o sangue, e o sangue, quando é tratado com peróxido, libera nitrogênio e a luz quimiluminescente, né, com quantum, que dá a cor azul intensa. E o perito, sabendo que ele tem, ele recolhe aquela parte que tem o sangue e leva para o laboratório de DNA, porque o luminol em si, sozinho, ele não é, digamos assim, conclusivo. Né? Ele tem algumas outras reações que podem ocorrer. O luminol só é conclusivo quando ele dá negativo. Você jogou o luminol, não tem, então ali não tem sangue. Agora, se ele dá positivo, aí que vem o caráter multidisciplinar da aplicação do luminol. Ele tem que ser, para o judiciário, ele só é válido se estiver acompanhado do DNA. E o DNA vai dizer se aquele sangue é da vítima ou se o sangue é do agressor. Né? Ou então, até se não é de ninguém. Ou então, se não é de ninguém, é sangue humano. Né? A tipologia tem que ser ABO. Né? Então, quer dizer, são situações, né, como o Bruno mencionou ainda há pouco, em que a ciência, né, tem que ser extremamente precisa para dar uma indicação inequívoca, né, da culpabilidade ou inocência, né, das partes. Isso. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos para continuarmos aqui com os nossos peritos em crime, de certa maneira, peritos em crime, mas são muito mais que isso, são grandes especialistas no assunto. Até já.